do nosso sangue latino, a América Latina, que inclusive está em foco, né, nos últimos dias aí, após a apresentação histórica do cantor porto-riquenho Bad Bunny na Super Bowl, que é a final da principal liga de futebol americano do mundo, né? Um evento super aguardado que costuma receber showzaços nos intervalos e conta com milhões de espectadores. E o Bad Bunny, que foi o cantor mais ouvido do mundo no Spotify em 2025, fez história nos Estados Unidos porque fez um show quase todo em espanhol pela primeira vez, né? Exaltando a cultura latina no momento em que o governo dos Estados Unidos estimulam uma forte política contra imigrantes latinos. E o cantor lembrou aos estadunidenses que a América é um continente com 35 países e não apenas os Estados Unidos. E aí, vamos ouvir. Mi patria, Puerto Rico. Seguimos aqui. Foi lindo, gente. Ele trouxe essa menção, né? God bless America. Deus abençoe a América, que são todos esses países e não só os Estados Unidos. E eu estou trazendo essa informação aqui para a gente refletir como a música, a arte são ferramentas importantíssimas, inclusive na geopolítica. Porque por muitos anos, e ainda hoje, né, os Estados Unidos se consolidam como uma potência porque também tem a cultura como uma ferramenta. O American Way of Life, né, o jeito americano de viver, entrou na nossa cabeça desde muito cedo, com os filmes lá, por exemplo, né, de Sessão da Tarde, que vendiam os valores, os costumes, a identidade estadunidense que muita gente passou a desejar, né, a sonhar com isso. Por isso que assistir a filmes brasileiros e latinos em geral é tão importante para fortalecer a nossa cultura. Por isso que a gente sempre fala, né? Valorize o cinema nacional, valorize o cinema latino. E ó, tem um cineclube aqui na Grande Vitória que há 12 anos se reúne para exibir filmes latinos. E eu estou recebendo hoje aqui no estúdio a Luciana Freitas e o Gustavo Guilherme, o GG, que fazem parte desse cineclube, o El Caracol. Que bom receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos ao TV Revista. E nesse momento em que a gente está falando tanto de latinidade, né? Por que é importante assistir a filmes latinos, Luciana? Bom, a gente tem essa questão latina justamente para suprir, né, essa falta que existe, porque se você for olhar nos cinemas, na sessão da tarde, nas TVs abertas, geralmente tem esse foco dos Estados Unidos, da Europa, e não tem os filmes latinos que são nossos vizinhos, né? Não é um idioma parecido, porque a gente é luso-falante, mas querendo ou não, a gente tem uma identidade próxima, então a gente vem para isso, para mostrar esses filmes, e tem muita coisa em comum, né? Apesar de cada país ter sua especificidade, a gente tem muitas coisas em comum, e inclusive o Bad Bunny traz muitos desses elementos na apresentação dele, tipo a criança deitada numa festa, que são pequenas coisas ali que são importantes para a gente realmente fortalecer essa identidade, né? E a gente está falando de uma coisa que é o poder da imagem, né? Você falou da criança deitada numa festa, que é uma coisa que é tão comum, né? A festa, tarde à noite, as crianças dormindo lá, num monte de cadeira de plástico junta. E aí, tanta cadeira de plástico, que foi a capa, né, do álbum dele, que ganhou lá como o melhor álbum, que é uma coisa que é muito latina, né? A cadeira de plástico. Então, assim, são pequenos símbolos do imaginário que habitam, né, a nossa memória. Quantas fotos você não tem de família na cadeira de plástico, mas que às vezes um cinema com referências europeias ou estadunidenses não conseguem abarcar. Então, esses elementos é onde a gente se reconhece, né, na imagem. É isso o poder do cinema, né? Com certeza, e principalmente trazendo uma questão histórica, né? Pensando a colonização, tudo que a gente tem em comum, as ditaduras, elas são muito tratadas no cinema e às vezes nem de forma tão pesada, porque a gente carrega uma história de violência, né? Então, existem vários elementos ali da arte que a gente consegue fazer até de forma bonita ou de forma ali mais oculta, que é tipo o realismo mágico, que é muito utilizado nos filmes, tipo Agente Secreto também, que está em voga agora, né? O cinema, ele está em voga e é bom isso, porque a gente consegue se ver, consegue levar coisas daqui para fora também. Então, essa é a importância do cinema e que tomara que cresça cada vez mais e ocupe mais espaço também. E um viva vocês que fazem esse trabalho belíssimo e a gente convida agora as pessoas para participarem. O GG, que está aqui com a gente, ele é curador do El Caracol, é também curador do Nosso TV Cinema, que faz a seleção dos filmes que vocês assistem aqui na tela, o Espírito Santo na tela da TV também, né, GG? E aí você identifica esses elementos comuns, né, dos países latinos no cinema, né? Sim, sim, sim. Inclusive essa temporada que a gente está fazendo do El Caracol se chama El Callejero e os filmes são todos pensados para a exibição em locais públicos. Então, cada sessão vai ser em um lugar ali no centro de Vitória e as sessões estão sendo pensadas exatamente nesse sentido.
a gente não vai dar spoiler aí, muito spoiler do que vai ser os filmes, mas se a gente tem uma sessão na Rua 7, ela tem a ver ali um pouco com a história da Rua 7. São filmes que estão vindo de toda a América Latina, então são filmes que conversam muito com essa identidade nossa e com essa ideia do cinema exibido em local público. Então, e não são só filmes sobre a cidade, mas são filmes também sobre a nossa relação com a cidade, com as cidades, né? E o nome não é à toa, né? Cajerreiro. Isso. Quer que eu falei certo? Seria arruaceiro, né? Como se fosse cinema, como é o cinema de rua, né? A gente vai ocupar espaços públicos, porque a ideia de levar o cinema, às vezes, fica muito fechado na sala e as pessoas não vão. E aí, quando tá na rua, você tá passando, né? Tá chegando no trabalho e vê aquele telão, e aí você para um minuto para assistir ali, querendo ou não, já é uma forma, né? E nessa temporada, diferente das outras, porque geralmente a gente vai atrás dos filmes, né? E dessa vez a gente abre uma convocatória, então já tem quase 500 filmes inscritos. Uau. Até o dia 20 de fevereiro, então se alguém tiver filme também pode enviar, ainda pode mandar. E é isso, tá chegando filme de vários lugares. Tem a questão da legenda também, que às vezes é um impedimento por ser hispanohablante, mas estão chegando filmes com legenda, então é isso. A gente vai ter uma temporada bem legal por aí. Então vamos fazer o convite para o povo? Onde vão ser? Que ruas são essas, né, que vão receber o projeto? Quando e onde consegue mais informações? Porque a cadeira na rua é gratuito, só chegar, é isso? Sim, exato. Então, as sessões vão ser todas no centro de Vitória, vão ser em 4 pontos. Uma na Praça do Carmo, uma no Viaduto Caramuru, um na Quadra da Piedade e outro na Rua 7, que são espaços icônicos ali da cidade. E vai ser um por mês a partir de abril. Então, a gente vai divulgar melhor, mas por enquanto está na convocatória mesmo. E aí, mais informações no El Caracol Cineclube. El Caracol, beleza? Muitas graças. Obrigada, gente. Uma boa tarde para vocês, tudo de bom, viu?